Você sabe o que de fato são atribuições de um analista de manutenção? No mercado de manutenção existe uma confusão muito grande sobre os conceitos do que faz um planejador de manutenção, com o que faz um programador de manutenção e o que faz um analista de manutenção. Se hoje você não tem clareza da diferença da atribuição de cada profissional, sugiro fortemente que você assista esse vídeo até o final. Olá, aqui é o Jonathan da Ingeteles e nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre as atribuições de um analista de manutenção. O analista de manutenção é um profissional de PCM que ele trabalha basicamente em cima de duas coisas, metas e indicadores. Através dos indicadores ele faz o gerenciamento dos indicadores de manutenção e através desses indicadores ele vai nortear a equipe para saber se a equipe está ou não próximo de cumprir as metas que foram determinadas. Então, através dos indicadores, o analista consegue perceber se continuarmos agindo daquela forma, nós vamos atingir as nossas metas que foram pré-determinadas ali no ano passado, no planejamento da manutenção, ou não. Tá? E como ele faz isso? Para você entender o que faz um analista de manutenção, eu gosto sempre de fazer a analogia com a diferença de um termômetro para um termostato. Qual que é a diferença de um termômetro para um termostato? O termômetro, ele só mede, ele dá só um dado. Você pega, faz uma determinada leitura, ele vai te dar um dado de temperatura. O termostato, além também de fazer essa medida, ele vai atuar no processo. Então é assim que o analista tem que trabalhar. Exemplo, ao invés de pegar e fazer só um relatório de MTBF e descobrir qual que é o MTBF de cada equipamento, ele vai pegar e vai atuar como um termostato nesse caso. Ele vai ver quais são os equipamentos que estão com MTBF mais baixos e vai, através desse MTBF, ele vai ver, será que com esse MTBF nós vamos conseguir atingir a nossa meta de disponibilidade inerente? Será que com esse MTBF nós vamos conseguir atingir a nossa meta de confiabilidade? Então ele vai pegar indicador por indicador da manutenção e vai saber se, através daqueles indicadores, a equipe vai conseguir atingir as metas que foram propostas ou não. Então, basicamente, o papel do analista é fazer desdobramentos de metas. Ele pega lá, por exemplo, a disponibilidade inerente. Ele sabe que o cálculo de disponibilidade inerente é levado em consideração dois indicadores, MTBF e MTTR. Então, ele pega essas metas, ele pega esses dois indicadores e desdobra em várias metas. Quantas paradas, por exemplo, nós podemos ter no mês para que isso não afete a nossa meta de disponibilidade inerente? Quanto tempo cada equipe pode ou não levar em um determinado reparo para que isso não afete a nossa meta de disponibilidade? Através daí, ele vai pegando cada indicador que a gente pega o pacote de indicadores, né, os principais KPIs da manutenção, ele começa a desdobrar isso em várias metas. Então ele vai ser a pessoa que vai definir metas, por exemplo, para o setor de PCM. Quando eu falo definir, é a pessoa que vai fazer a estratégia, tá? Quem vai definir isso, querendo ou não, é um cargo de gerência, supervisão, coordenação. Mas ele vai pegar essas metas e desdobrar, por exemplo, a nível de planejamento, o que nós temos que entregar para atingir a nossa meta global da manutenção? A nível de supervisão, o que os supervisores têm que nos entregar para que nós possamos atingir essa meta? A nível de execução, o que os manutentores têm que ter como meta? Essa, sem sombra de dúvidas, é a meta mais importante. O que os manutentores têm que ter como meta para que nós possamos atingir a meta global da manutenção? Então, o tempo inteiro, o analista vai estar fornecendo todo mundo da manutenção com dados para que esses dados sirvam de base, sirvam de apoio para que se possa ter uma tomada de decisão, né? Então, imagina o seguinte, o planejador foi lá, gerenciou o plano de manutenção, fez o planejamento, dimensionou os recursos de material, mão de obra, etc., passou a bola para o programador. O programador definiu certinho ali o cronograma, quando aquelas atividades iam ser feitas, né? Definiu a data, passou a bola para o supervisor. O supervisor ali com a OS já em mãos definiu a equipe que vai fazer aquela atividade e a equipe foi para a execução. Essa ordem de serviço voltou para o setor de PCM, essa ordem de serviço deu uma entrada no sistema de manutenção até que os dados da ordem de serviço chegou no analista. O analista, então, vai estratificar aquela ordem de serviço e gerar vários indicadores daquela ordem de serviço e a partir dali, com esses dados em mãos, como eu disse, ele vai direcionar a equipe de PCM, por exemplo, para saber se a equipe está fazendo um bom trabalho. Como? Um exemplo.
Se através de uma ordem de serviço, um serviço tinha sido planejado para ser feito em 2 horas, e o analista bateu o olho na ordem de serviço e viu que aquele serviço demorou 3 horas para ser feito, já é um sinal de alerta para ele levantar uma bandeira e falar, opa, o que tem de errado aqui? Será que o erro foi no planejamento, que planejou um tempo menor do que o necessário? Ou será que o erro foi na execução, teve algum erro durante a execução que atrasou essa execução em 1 hora? Então é esse tipo de ação que o analista tem que tomar, né? Uma determinada falha, por exemplo, dependendo do que aconteceu, essa linha aqui ficou 40 minutos parada. Então ele sabe que aqueles 40 minutos vão impactar na meta de disponibilidade inerente no fim do mês. O que ele tem que fazer? Levantar a bandeira e falar, pessoal, a gente tem que fazer uma reunião aqui para fazer uma análise de causa raiz aqui para descobrir a causa raiz desse problema, fazer uma análise de falhas e descobrir de fato o que aconteceu para que isso não ocorra no próximo mês. Porque se esse problema continuar acontecendo, no fim do ano a gente não vai conseguir entregar a nossa meta global de disponibilidade lá no fim do ano, e também isso obviamente vai impactar em custo e vai ser uma reação em cascata que a gente chama, né? Então, o analista, como eu disse, ele tem que atuar diretamente. Ele não é só aquela pessoa que vai ficar cuidando de número, cuidando de dado, não vai ficar só gerando gráfico bonitinho para colocar em painel de gestão à vista. Ele vai ser aquela pessoa que vai sempre atuar, chegando na pessoa onde ele viu que nos indicadores teve um determinado desvio, e vai chegar nessa pessoa, nesse determinado grupo de pessoas, nessa equipe, e falar, gente, estamos com esse problema que a gente pegou aqui com esse determinado indicador. E assim sucessivamente. E ele também vai ser uma pessoa que vai levantar a bandeira para se copiar boas práticas. Então, por exemplo, vamos supor que o planejador de manutenção foi lá e planejou um determinado trabalho, e a partir dali ele planejou de uma forma diferente e o analista ele viu essa diferença nos indicadores. Ele viu, por exemplo, que o MTTR de um determinado equipamento se reduziu, ele viu que o MTBF aumentou. Qualquer melhoria que ele possa ter identificado através dos indicadores. O que ele vai fazer? Levantar a bandeira e falar, pessoal, isso que foi feito em tal serviço, em tal equipamento, em tal momento a gente precisa replicar porque o resultado foi esse. A principal característica que o analista de manutenção tem que ter é a seguinte, a capacidade de transformar dados que muitas vezes são qualitativos em dados quantitativos. Então ele pega uma informação bruta e vem lapidando essa informação até tirar dali um dado, um número, uma métrica. Tá? Então essa, sem sombra de dúvidas, é a principal característica que um analista de manutenção tem que ter. Esse profissional, ele tem que conhecer do processo, não tem como, ele tem que conhecer das técnicas de manutenção. É sim um profissional mais sênior, porque ele vai ser a pessoa que vai estar extraindo esses dados o tempo todo, esses dados micro, transformando em dados macros e para pegar esses dados macros e transformar em dados gerenciais. O que são dados gerenciais? É aquilo que um gerente de manutenção precisa apresentar para um diretor. Né? É aquilo, às vezes, que até o setor de PCM tem que apresentar para um gerente, porque esse pessoal, eles não querem perder muito tempo analisando relatórios complexos, analisando detalhes. Então, o analista de manutenção tem que ter essa capacidade de pegar dados micros e transformar em dados gerenciais para poder apresentar ali de uma forma fiel tudo que está acontecendo em campo para um gerente ou um diretor poder analisar um relatório de uma forma mais concisa. Tá? Então aqui no link da descrição você vai encontrar um artigo que tem atribuição detalhada do cargo de analista de manutenção. Tá? Sugiro que você se inscreva no nosso canal e dê um like nesse vídeo para que sempre que houver vídeos novos o YouTube te notifique e você fique por dentro de tudo que está acontecendo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.